Olá, meu povo querido, a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria enorme estar com você aqui, vencedor, vencedora, igreja próspera e abençoada. Tenho que dizer para você que Deus, ele tem um plano e você faz parte deste plano. O Senhor quer derramar sobre a sua vida uma bênção abundante. Acredite nisso. Não acredite no sussurro do inimigo. Não acredite no sussurro das trevas. Acredite que Deus tem o melhor para você nesses dias. Amém? Segura aí as mãos nas mãos daquele que está contigo em sua casa nesse momento. Você está com a sala cheia, não é verdade? Muita gente perto de você já comunicou os seus parentes, os seus amigos. Olha, Deus vai derramar mais uma vez. Olha, vou dizer mais uma vez: Deus vai derramar abundante graça, bênçãos extraordinárias, curas tremendas nessa noite. Deus vai usar os servos dele. E eu quero que você ore comigo agora. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, opere ricas bênçãos na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida do pequenino seu. Ó Deus Todo-Poderoso, nesse que está precisando de um milagre, nesse que está precisando receber do Senhor nessa noite, Senhor Jesus querido, a sua visitação. Visita-os agora e opere coisas tremendas, grandiosas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor Edi, tudo bem? Amém, pastor, a paz do Senhor, tudo bem com o senhor? A paz do Senhor, pastor Rui, pastor Luizinho, pastor Davison, a paz a todos os irmãos que estão nos acompanhando na live. Que bênção, um prazer e uma honra poder voltar aqui nessa sexta-feira à noite para participar de mais um momento de reflexão da palavra de Deus. A paz do Senhor, pastor Luizinho, tudo bem com o senhor? A paz, pastor Rui, pastor Davison, pastor Edi, a todos que estão falando conosco e nos ouvindo aí. Deus abençoe, tudo bem, pastor? A paz do Senhor, pastor Davison. A paz, meu querido pastor, tudo bem com o senhor? Luiz, Edir, um grande abraço para vocês, ao povo que está nos assistindo já, ao povo que está chegando aí, um grande abraço. Eu quero que você faça um grande favor para mim nessa noite. Ligue para pessoas, fala assim, se conecta agora, se conecta nesse momento, porque nós estamos com uma live sensacional. Na terça-feira passada esteve comigo aqui o pastor Benê e o pastor Silvanils, dois queridão, misericórdia, foi uma bênção extraordinária. Quero que eles voltem a semana que vem novamente, porque nós vamos tratar de um outro assunto. E eles trabalharam comigo, Joel 1, e entramos em Joel 2, fomos até Joel 12, Joel 2:12. E hoje nós queremos continuar falando de Joel 2, que é a invasão dos caldeus. Nesse capítulo, Joel ele continua alertando o povo de Jerusalém acerca da iminente invasão do inimigo, que vinha de uma forma de gafanhoto, mas eram seres humanos. Essa é minha opinião, hein? Não precisa ficar na minha opinião, não. Estou jogando aí já, porque nós vamos ter que correr bastante hoje, porque Deus vai falar e vai continuar falando extraordinariamente aqui. Eu vou pedir para que o pastor Davi faça a leitura de Joel 2 até Joel 2, 1 até o 11. Por favor, vamos ler aí, pastor Davison. Ok. Tocai a trompeta em Sião e dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Dias de treva e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá depois nos anos por vir, de geração em geração.
Diante dele vai um fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto destruidor. Sim, nada lhe escapa. Ele tem aparência de cavalos e corre como cavalheiros. Vão saltando sobre o topo dos montes como o estrondo de carros, como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Os povos estão angustiados diante dele. Todos os rostos ficam pálidos. Eles correm como valentes, sobem os muros como homens de guerra. Cada um marcha nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Abrem caminho por entre as armas e não se detêm. Pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram nas janelas como ladrão. A terra se abala diante deles, o céu treme, o sol e a lua escurecem, e das estrelas retira seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande. Quem executa a sua ordem é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e terrível. Quem suportará? Parece ser um exército muito organizado, não é? Aqui mostra um exército extremamente organizado. Pastor Luiz, vou começar pelo senhor. Pastor Luiz, fala um pouquinho para a gente. Olha só, diz aqui que a aparência deles, a aparência é como de cavalos e como cavaleiros, assim corre, verso de número 4. O senhor fique à vontade para colocar aquilo que o senhor pensa, como o senhor vê. Fala aí com a gente. Pastor, isso aqui são os inimigos. São os inimigos que estão atacando Judá. Então, nós vemos aqui a aparência, uma linguagem profética, eu vejo uma linguagem profética do inimigo. O inimigo ele é forte, né, porque o cavalo é forte, vigoroso, e eu vejo que esse inimigo ele está fazendo uma referência ao gafanhoto. O gafanhoto, nessa linguagem profética, ele está colocando a aparência aqui de cavalos, porque a cabeça do gafanhoto assemelha-se muito à cabeça do cavalo. E a palavra em alemão para gafanhoto significa literalmente cavalo feno. Então, nós vemos isso, uma aparência profética de um inimigo que vai atacar Israel. É dessa forma que eu vejo essa palavra aqui agora, pastor Rui. Uhum. Agora, diante deles tremem os povos e todos os rostos empalidecem. O verso de número 6, pastor Luiz. E correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia das fileiras. Não empurram. Aí vai lá, continue. Não, pastor, como o senhor disse aí, é um exército bastante organizado. Eu vejo que eles estudaram, fizeram uma estratégia de guerra para poder atacar. Eles sabem onde atacar, o tempo de atacar, como atacar e por onde atacar. O inimigo, ele estudou o campo de batalha aqui. É isso que eu vejo, né? Ele vem aqui, ó, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, trepitando como chamas de fogo e devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Então vem corroborar com a palavra que o senhor disse aí de organização do exército. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Eu vejo aqui que ele está pegando o povo de surpresa. Então foi uma estratégia de guerra bem organizada, e o povo, a hora que vê aqueles exércitos inimigos atacando, eles ficam, tremem e ficam sem reação, pastor Rui. Então nós precisamos ficar atentos, porque o inimigo ele está sempre estudando, e ele usa de estratégias, e ele estuda para poder atacar, e sabe por onde atacar cada pessoa, pastor. Lembrando sempre de quando nós começamos, né, nosso primeiro programa, nós falamos que precisamos ser fortes, nos fortalecer no Senhor
e na força do poder de Deus, né, para lutar contra o nosso inimigo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades. Hoje, nós sabemos que o nosso inimigo ele não vem dessa forma, mas ele também vem muito organizado mesmo. E são demônios que vêm por todos os lados. Pastor Edi, vou pegar a última palavra que o pastor Luiz falou, foi essa: pegando o povo de surpresa. Um inimigo muito organizado, pegando o povo de surpresa. O que o senhor pode dizer em cima disso? Bom, paz do Senhor aí a todos mais uma vez. Veja que coisa interessante, estão pegando o povo de surpresa. O povo não estava preparado para isso, mas o versículo, capítulo 2, começa exatamente falando: olha, toque a trombeta e dai o alarme no meu santo monte, porque o inimigo está chegando. Mas o povo não estava preparado, esse povo estava disperso, era o povo de Deus. Embora tenha vindo a profecia já avisando que essa destruição viria, um exército poderoso viria, mas o povo estava distraído, o povo estava surpreso, por isso ele foi pego de surpresa. Trazendo para o campo espiritual, né, o Senhor Jesus lá no Monte Getsêmani disse, vigiai. Aliás, nenhuma hora sequer puder vigiar comigo, vigiai e orai. Porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O apóstolo Pedro fala que nós devemos vigiar, porque o nosso adversário anda como um leão que ruge ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Lá no Éden, o Senhor ordenou para Adão que cuidasse, cultivasse e guardasse a terra, vigiasse, porque há um perigo. E há um perigo rondando, e o Senhor nos alerta o tempo todo quanto a isso, nas Escrituras o tempo todo, né? Para que a gente vigie, faça a obra de dia antes que chegue a noite, no caso da escuridão, das trevas, então esteja em vigilância constante, não ande displicente. Em Mateus 24, ao falar eu não estava pensando em falar isso, pastor, eu ia falar outra coisa com outros textos, e olha que coisa interessante. Mas me vê agora Mateus 24, por exemplo, quando o Senhor fala do princípio das dores, certamente, creio que estamos começando ou iniciando esse princípio das dores. Várias vezes o Senhor lá no versículo 4, quando ele começa a falar, ele fala assim: acautelai-vos para que ninguém vos engane, tomem cuidado, tomem cautela para que não sejam enganados, né? Vigiem, não estejam displicentes. A semana passada nós estávamos vendo a Batalha de Gideão e vimos lá que dos 10 mil que sobraram, 9.700 estavam displicentes, não estavam vigiando, não estavam prontos para essa guerra. E aqueles que não estão prontos são pegos de surpresa. E isso nós estamos falando no mundo espiritual. Vamos trazer isso para o mundo espiritual. Há um exército, nós já vimos isso aqui, estamos falando de batalha espiritual, há um exército demoníaco, um exército das trevas organizado, pronto para pegar a hora que nós baixamos a guarda. A gente baixarmos a guarda, eles vêm e atacam com tudo. É aquele exército que parece que recua, dá aquela calmaria, e quando você baixa a guarda, eles vêm e atacam com tudo. Então, é mais ou menos essa ideia, né? E essa noção que nos passa esse livro de Joel nesse sentido. E o exército vem realmente, a descrição do gafanhoto, do capítulo 1, ele continua essa descrição, e o gafanhoto, quando ele vem como uma nuvem, ele vai destruindo tudo, por isso que ele fala como cavalo, ele vai subindo, né? Eles assaltam a cidade, correm pelos muros, correm pelos montes, entram na escada como se fosse uma nuvem de gafanhoto, e esse exército que vem contra Judá. E o senhor falou dos caldeus, aí você tem um fato histórico lá atrás, talvez no próximo... A continuação a gente coloca para que as pessoas entendam melhor o contexto, e o fato e a profecia espiritual, né? O histórico e o espiritual ao mesmo tempo. Deixa eu só fazer mais uma pergunta para o senhor, pastor Luizinho. Presta bastante atenção aqui. Nós vemos que esse exército vem de uma forma esmagadora, destruindo todas as coisas pela frente. Nos dias de hoje, nós estamos atravessando, talvez não, com toda certeza, pelo menos da nossa época, uma das piores crises
que já vimos, né? Eu, por exemplo, nunca vi nada igual e espero nunca mais ver nada igual ao que nós estamos passando. E a pergunta, tem alguma aparência, assim, nessa batalha espiritual? O senhor vê alguma aparência nisso? Nos dias de hoje, pastor Rui, você está dizendo? Isso, nos dias de hoje. Sim, eu vejo sim, pastor. Tudo que está acontecendo ao nosso redor é uma guerra espiritual que está acontecendo. Essa situação aí desse vírus que está por aí é uma praga. Podemos fazer uma comparação entre essa praga e esse vírus. E, infelizmente, nós vemos aqui que esses 4 tipos de gafanhotos, 4 tipos de inimigos, nós vemos aqui no texto dele, faz uma referência a 4 ondas. Pastor, eu fico muito preocupado com isso, porque eu não queria entrar nessa parte também, como o pastor Edi disse, mas nós precisamos ficar alerta. Precisamos ficar muito alerta, porque realmente está acontecendo uma guerra espiritual muito grande. Né? O senhor vai entrar mais à frente aí, não vou me adiantar, mas sobre a conversão e o arrependimento. O pastor Edi falou muito bem aí sobre o pessoal foi pego de surpresa, porque no capítulo 2, versículo 1, diz, tocai a trombeta. Essa primeira trombeta, no livro de Joel, tem 2 trombetas. A primeira trombeta é um alerta, está chamando o povo a ficar alerta, e o povo não ouviu a palavra do profeta, que é a voz de Deus, para ficar alerta. A segunda trombeta, que nós vamos ver mais adiante, é uma trombeta já de convocação para a guerra, ou seja, primeiro, como que nós vamos fazer essa guerra? Primeiro, eu creio que tudo que está acontecendo, pastor Rui, no meu entendimento, é um chamado de Deus ao arrependimento, e como foi, talvez eu não assisti a live passada, que chama ali para promulgar um santo jejum, e chama também os sacerdotes a lamentar e aclamar pelo Senhor. Então eu vejo isso uma guerra espiritual, como o pastor Edi disse, e o senhor disse também, é uma guerra espiritual, é um chamamento, é um alerta. Ai daqueles que não ouvirem a voz do profeta, porque é uma guerra espiritual sim, pastor, eu entendo dessa forma. Tudo que está acontecendo, sem dar nome a vírus, porque esse negócio desse Covid, ele vai acabar, mas vai vir outros, vai vir Sim. outras situações para nós aí já estão preparando aí, não estamos falando de doença aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas já estão preparando a vacina para influenza aí, e vem outras coisas, O povo de Deus nós temos que entender que tudo isso é um chamado de Deus, é um alerta para essa guerra espiritual que é verdadeira e que está acontecendo. Então é uma chamada de Deus para nós. A palavra que o pastor Edi usou, Davison, no final da fala dele, e que também o pastor Luiz falou agora, e antes de passar para você, Davison, eu queria convidar aqueles que estão conosco e não assistiu terça-feira passada, entra lá, assista nosso programa de terça-feira passada, para você até mesmo aprender sobre essa primeira trombeta, como que foi, foi muito, muito bem explicado pelos nossos pastores, Silvanil e o pastor Benê. Entra lá para você poder ter a sequência do estudo de Joel completo. E também aproveito aqui para cumprimentar o meu querido, o meu querido Cleiton Roberto Machado, que há pouco entrou aí e cumprimentou todos nós de uma forma muito, muito gostosa. Ô, Cleiton, um grande abraço. Quero você aqui com a gente, falando um dia desse, um desses estudos também. Pastor Davison, o pastor Edi falou sobre o povo estava distraído. Essa foi a palavra que o pastor Edi também usou, e o pastor Luiz agora, com esse alerta, antes de nós entrarmos. Você vê o povo distraído nos dias de hoje? Porque eu gosto muito de contextualizar, você está entendendo, aquilo para os dias de hoje, para que nós possamos entender que a batalha espiritual sempre acontece e que a Bíblia Sagrada ela se renova. Aquilo que aconteceu no passado renova-se nos dias de hoje.
e nós precisamos compreender como nos defender de um exército tão poderoso. Você vê o povo distraído? Sim. É interessante ver que no capítulo 1 e no capítulo 2 trata de 3 ataques contra o povo. 3 ataques terríveis. O primeiro, os gafanhotos. 4 tipos de gafanhotos. Depois vem a seca, a falta de chuva. E agora, por último, vem um exército de um inimigo poderoso. O primeiro e o segundo trata da natureza. Às vezes, nossa guerra é contra a natureza. Nós estamos em choque contra a natureza. O inimigo usa a natureza. Nós estamos conflitando contra a natureza. Parece-me que o vírus, pelo que eu entendo, o vírus é algo da natureza, é o homem lutando contra a natureza, a seca também, provavelmente. Explica isso melhor para mim. O vírus é coisa da natureza, é o homem lutando contra a natureza. Quando o homem peca, quando o homem é expulso do jardim do Éden, agora ele vive contra... Oi, cortou aí rapidinho. Começa a lutar, a batalhar em relação à terra, a sua existência. Agora ele vai ter que suar, agora ele vai ter que suportar dores, sofrimentos. Há uma batalha nesse sentido também, de poder usufruir ou sobreviver neste mundo caótico em relação a isso. Por isso que a palavra de Deus diz que nós teremos sérios problemas de natureza, pestes, terremotos e, enfim, tantas outras coisas. O povo, mesmo assim, com tudo isso, ele ainda não se voltou para Deus. Ele ainda não foi a buscar o Senhor. Ele ainda não se arrependeu. A palavra em Joel é arrependimento, e eles ainda não entenderam. No capítulo 2, há uma descrição terrível de um inimigo que não é mais a natureza. Agora é um governo. Agora é algo organizado por outro homem, outro grupo de pessoas. Vamos contextualizar isso agora. Eu quero ser, talvez até seja bem duro nesse momento. Nós temos um problema que é o vírus. Nós temos um sério problema que é essa pandemia. E o ser humano ainda não sabe lidar muito bem sobre isso, não sabe as causas e não sabe os efeitos e não sabe ainda as consequências que vai acontecer sobre isso. Estamos perdidos. A ciência ainda não determinou. Só que o que aconteceu ontem à noite? O que aconteceu ontem? Ontem não foi o vírus. Ontem foi as leis. Ontem foi o governo jurídico. Ontem foi um ataque não contra a humanidade. Ontem foi um ataque contra a igreja, contra o povo de Deus, proibindo o povo de Deus a algo tão importante como é cultuar. Agora, a coisa não virou simplesmente uma guerra da natureza, onde o corpo está lutando contra um vírus. Agora virou também uma guerra maior ainda, em termos espirituais, em termos de igreja, em termos de instituição. A descrição do capítulo 2 é aterrorizante. Agora o povo começa a ficar aterrorizado. E agora o povo está começando a perceber de que estava distraído, estava distante de Deus, estava brincando com a vida deles, estava brincando com as coisas do Senhor, e o resultado agora vai vir no sentido de que o profeta... Agora eu vou avançar um pouquinho, tá? O profeta diz para eles, não se armem, não peguem os escudos, não peguem as espadas, não peguem as lanças, não façam as trincheiras, não. Olhem para Deus e arrependam-se. O olhar é para Deus. Pastor Edi, tá aqui. Pastor Edi, olhe para Deus e se arrependa. É o capítulo de número... 2. Não, capítulo número 2, 12, versículo 12. Quando nós entramos aqui, o Senhor, verso de número 11 primeiro, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, muito, muito terrível. Quem poderá suportar? Aí, verso de número 12 diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes,
e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Pastor Edi, trata um pouquinho sobre essa parte do coração convertido aqui, desse momento em que o Senhor ele chega, é o momento do tocar a segunda trombeta, né? O verso de número 15, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai-vos e santificai-vos a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhos e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva dos seus aposentos. Eu queria, pastor Edi, que o senhor ficasse à vontade agora para tratar um pouquinho sobre esse assunto. Amém, pastor. Para a gente, foi tremendo o que o pastor Davis acabou de colocar, trazendo aqui para os nossos dias, quando ele falou da questão da natureza, e agora um ataque direto contra o povo de Deus. Isso ele está se referindo à decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, que por 9 votos contra 2, entendeu que as igrejas devem continuar fechadas, né, nesse momento. Mas, enfim, agora um ataque direto, foi isso que o pastor Davis colocou, contra a igreja. Só, pastor, tentando contextualizar um pouquinho o que estava acontecendo neste momento, nesse período histórico que Joel escreveu, para a gente trazer e entender um pouco na nossa vida. A maioria entende que o livro de Joel aqui foi escrito no período do rei Joás, e essa profecia, principalmente desse povo, o senhor trouxe isso no começo, o senhor abriu o nosso vídeo falando isso, seriam os caldeus, o Império Babilônico, que vem e destrói o Jerusalém, destrói o reino de Judá, no ano 597, né, quando Nabucodonosor invade e destrói. E o que chama atenção aqui, vamos trazer, porque a ideia é nem ficar na questão geral, né, porque às vezes a gente, porque a igreja, o ataque à igreja, não, eu sou a igreja. O ataque a mim, a minha família é a primeira forma de igreja, o ataque à minha família. A igreja onde eu congrego é a extensão das famílias. O que é a igreja senão uma reunião de santos e de famílias, né? Dos santos, ou daqueles que buscam. Quando eu falo dos santos, eu digo aqueles que buscam a santidade e querem buscar o Senhor. O que não é senão a congregação, uma reunião das pessoas e das famílias. Então vamos voltar para entender um pouco esse contexto histórico, para a gente trazer para a nossa realidade hoje. O que acontecia? O povo de Judá, o povo de Israel, e aqui voltado para Judá, pecou, se afastou, esse povo tinha saído do Egito, foi liberto do Egito, saiu da escravidão, né? Deus fez maravilhas, esse povo passou pelos reis, primeiro lá o livro a conquista da terra, conquistaram Canaã, vem um período de declínio que é dos juízes, depois vem o período dos reis, e nesse período dos reis, os reinos se dividem, reino do norte, reino do sul, reino do norte Israel, reino do sul Judá, e Judá, reino do norte, de impiedade, iniquidade uma atrás da outra, prostituição, promiscuidade, é destruído pela Síria. O reino de Judá, um pouco mais tarde, centenas de anos mais tarde, segue o mesmo caminho, é destruído pela Babilônia e é levado para a escravidão novamente. Essa invasão do inimigo que leva para a escravidão por conta do pecado. E a gente não tem noção, né, direito, quer dizer, você imagina aquele povo que alcançou a liberdade e agora volta para a escravidão. Então, eu vou trazer para as nossas vidas de crente, que um dia fomos resgatados do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, nos batizamos, começamos a nossa caminhada com Cristo naquele primeiro amor, e depois nós vamos começando a nos esfriar e vamos nos amoldando à cultura e ao pensamento do mundo. Agora o ataque é direto contra nós. Não é mais o vírus, não é a natureza. O ataque desse exército direto contra nós. Nós estamos falando de batalha espiritual e estamos colocando o tempo todo que esse ataque é na mente. E eu começo agora a me distanciar, e isso acontece, nós caímos na religiosidade.
E começamos a nos distanciar do Senhor. E começamos a negociar com o pecado, nos afastando cada vez mais do que diz a palavra. Então nós vamos nos corrompendo. É a família que vai se corrompendo, é o marido que não exerce, ele vai falar do arrependimento dos sacerdotes aqui, é o marido que tem a função sacerdotal na sua casa que não exerce essa função, é a família dispersa, né? Eu já disse de uma pesquisa que foi feita em Curitiba, no Paraná, de que cada 5 homens crentes casados, de cada 10 homens crentes casados, 5 têm problemas sérios com pornografia, né? E a gente começa a trazer isso, e a função do homem é guardar, a função de guardar essa família é dada para o homem. Esse homem começa a se corromper, adultério, prostituição, vícios, bebidas, e isso tudo oculto. Então lá na igreja continuo louvando. Um abismo chama um outro abismo. Um abismo traz o outro abismo. Os filhos, drogas, bebidas, relações sexuais entre os jovens, fofoca, maledicência, adultério, e vai por aí afora. Bebida, começa a ser tudo normal e a gente vai trazendo, e isso vai... e continua-se na igreja, continua-se oferecendo, entre aspas, os sacrifícios, as ofertas para o Senhor, e o Senhor chamando ao arrependimento. Esse povo não se arrepende. E vem... Mas Oi? Esse povo... Esse povo somos nós, viu? Somos nós, a igreja hoje. Sim, mas a família ainda funciona. Posso... Se nós fizermos uma pesquisa, tá? Na nossa, e eu vou falar por mim, a dificuldade que foi implantar um culto doméstico em casa. Se nós fizermos uma pesquisa na nossa igreja, vou além, se nós fizermos entre os sacerdotes da nossa igreja, vamos pegar a nossa igreja, olhar para a nossa vida, ou dos nossos irmãos, ou dos jovens, se nós falarmos quais são as famílias que fazem um culto doméstico, que se reúnem pelo menos uma vez por semana, todos, para ajoelhar, orar, clamar e ler a palavra, a gente vai contar no dedo. Que está buscando uma santificação, a gente conta no dedo, não tem. Quais são os irmãos que levam 15 minutos de oração? O senhor sabe do treinamento que a gente faz esse desafio para os jovens, 15 minutos de joelho por dia, e como é difícil a barreira que se encontra, a dificuldade que os irmãos encontram. Nós estamos falando isso com os jovens agora no PG, nos pequenos grupos. Então, como isso vai contaminando? E aí vem realmente o exército avassalador. E quando às vezes a gente acorda, quando você vai ver, eu falo isso por mim, tá? Eu sou o exemplo disso, estou falando de mim. Então você vai ver, a coisa está toda desmoronando, as famílias estão destruídas. O senhor atende em gabinete, pastor, eu também atendo, o pastor Davidson, o pastor Luizinho. Quantas situações nós nos deparamos, que as pessoas vêm confessar, que a gente nem imagina, está lá cantando, louvando, fazendo obra, tem problema com alcoolismo, tem problema com drogas, tem problema com homossexualismo, tem problemas de abuso, e não foram curados, e estão vivendo nisso na religiosidade. O Senhor quer curar. Quando a coisa desaba, Satanás vem com tudo, com o seu exército organizado para destruir. Satanás vem com o seu exército organizado para destruir. Agora, preste atenção, igreja amada, é um apelo. Nós estamos fazendo um apelo aqui para a igreja. E nós estamos colocando a nossa própria família. É minha família, é a tua família. Nós estamos pedindo, vamos nos organizar. Vamos levantar num tempo de clamor. Vamos nos organizar, igreja. Se o exército inimigo é organizado, nós precisamos ser muito mais organizado, pastor. Muito mais organizado. Eu só vou concluir esse chamado arrependimento, porque houve o chamado para o alerta, como o pastor Luizinho trouxe no início. Nós somos chamados, e o Senhor está alertando domingo após domingo, pregação após pregação, ensino após ensino, escola dominical após escola dominical, live após live, e às vezes a gente continua distraído. O marido deitado lá no sofá, horas a fim em frente à televisão, a mulher totalmente desperta, os filhos dispersos, e nós não estamos atentos. Quando vem o ataque e destrói tudo, e a gente começa a olhar, e aí a gente vai pedir socorro. E aí o Senhor nos chama para o arrependimento.
arrependimento. E o que é arrependimento? É conversão, é mudança de comportamento. E é uma guerra. Antes de organizar, antes da disciplina, é o arrependimento. Pastor Rui pregou domingo passado sobre nascer de novo. Olhar para a cruz outra vez e voltar aos pés da cruz. Isso, pastor? É rasgar, pastor, e toca a trombeta. A trombeta é esse alerta novamente, arrependam-se. Aliás, a pregação de João Batista. Como é que começa? Como é que termina o Antigo Testamento? E virá o profeta, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais da família. O último versículo do Antigo Testamento. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como é que começa o Novo Testamento? O Novo Testamento não começa em Mateus, começa em Lucas. Falando da profecia para Zacarias do nascimento de João Batista. E ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos. Olha o cumprimento. E o que João Batista prega? Arrependa-se. E as pessoas iam em multidões e se arrependiam, preparando o caminho para a vinda do Messias. Para que o Senhor viesse e para que o Messias venha e reine na minha casa. É preciso esse arrependimento. Amém. Montes precisam ser aplainados. Os caminhos tortuosos precisam ser acertados. Na minha vida, na vida do Davidson, na sua vida, pastor, na vida do pastor Luizinho, para ficar em nós, para a gente não apontar para o outro. Mas eles estão olhando, começar a olhar na sua vida, onde é que estão as portas abertas para que o inimigo entre e faça a destruição. Eu preciso rasgar as minhas vestes, olhar para mim e falar, Senhor, eu preciso me converter, converte a minha vida, muda a minha casa. Eu vou ter que jejuar por isso, pagar o preço do jejum. É aquilo que eu aprendi com aquele padre, né? Os joelhos estão muito lisos. Os nossos joelhos estão muito lisos. O arrependimento é rasgar realmente as vestes, para que aí sim possa depois, lá no final que a gente vai ver, vir as bênçãos e vir o avivamento. A gente fala muito em avivamento na igreja. Não existe avivamento sem arrependimento. Pastor Não existe Luiz, avivamento sem conversão. E é isso que ele continua. Pastor Luiz, fala um pouco sobre o arrependimento, pastor Luiz. Sabe por que eu quero bater bastante no arrependimento? Porque eu vejo que o inimigo mandou a igreja para casa. E quando a igreja foi para casa, pastor Davidson falou isso agora há pouco, a igreja ficou dispersa. A igreja está um pouco distraída. E muitas vezes, até mesmo aquele negócio, você está dentro de sua casa, agora nós estamos aqui num culto desse tamanho, com tantas palavras abençoadas, tantas advertências de Deus, mas talvez você está distraído, você não está realmente... O seu cachorrinho para cá, o seu cachorrinho passou, o seu cachorro latiu, você pegou um saco de pipoca e colocou os seus pés em cima da poltrona. Então, tudo isso acontece. Pastor Luiz, essa palavra que vocês falaram há pouco, né, sobre a igreja dispersa, a igreja distraída, e agora nós estamos falando aqui sobre o arrependimento, porque o inimigo é muito organizado. Fala um pouquinho para a gente, pastor Luiz, fique à vontade, tem o seu tempo. Pastor Rui, eu vou aproveitar isso aí, pastor. O senhor está cumprindo, vou voltar no que já foi dito aqui. O senhor acabou de falar aí, para nós nos levantarmos. O pastor Davi disse que a igreja está dispersa. O pastor Edi falou que a igreja está dispersa. Eu creio que a igreja está dispersa. Nós precisamos tomar cuidado se nós, como o pastor Edi disse, se nós não estamos dispersos. Verdade. A palavra de Deus, aqui no livro de Joel, diz no 1,14, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor. A casa do Senhor é a nossa casa. Nós somos templos do Espírito Santo. Que nem o pastor Edi falou, nós somos a igreja. Nossa família é a igreja. Quem está fazendo o culto doméstico? Quem de nós está fazendo? Não é verdade? E vosso Deus, e clamai ao Senhor. Nós precisamos clamar a Deus. Né? Nós precisamos clamar, nós estamos desatentos a tocar a trombeta, essa primeira trombeta, uma trombeta de alerta. Então o Senhor já alertou, como diz aqui, para os sacerdotes lamentar e chamar o povo. O Senhor chamou o povo, o Senhor é o líder dessa comunidade, o Senhor está chamando o povo. Quando nós chamamos, não nesse jejum nacional aí, o jejum que às vezes o Senhor coloca aqui na igreja, quem é que está fazendo esse jejum? Como disse o pastor Edi aí,
Quem é que será que está fazendo esse jejum? Ou o pessoal está brincando de ser crente, estão sendo religiosos? Foi a palavra que disse nessa noite. Aproveitando também, entrando no que o pastor Edi falou, aqui em 2:13 de Joel, diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor. O pastor Edi falou aí de muito pecado dentro da igreja. Sabe, esse rasgai, sabe por quê? As vestes, igreja amada, as vestes eram rasgadas quando estava arrependido de algo, mas o Senhor não quer que rasgue as vestes, o Senhor quer que nós rasguemos o coração. O que é rasgar o coração? É abrir o nosso coração e confessar os nossos pecados, e se arrepender. O Senhor perguntou o que é um arrependimento. Arrependimento nada mais é, pastor Rui, que a palavra vem de metanoia. Meta significa mudança, noia significa mente, mudança de mente, mudança de direção. Muitas vezes nós estamos indo num caminho, nós temos que fazer um ciclo de 180 graus, mudar de direção, não fazer um ciclo de 360, porque esse ciclo de 360 é um remorso, é o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele teve remorso, o remorso foi um arrependimento que trouxe morte, gerou morte. O arrependimento que Judas teve foi um arrependimento momentâneo, aquela tristeza momentânea pelo pecado, mas não houve uma mudança de direção. Ele mudou, ele fez uma mudança 360 graus, ele estava indo para norte, ele foi para sul e voltou para norte novamente. A metanoia não, a metanoia é 180 graus, a metanoia é o verdadeiro arrependimento, é o arrependimento que traz vida, que gera vida, que muda de direção, muda de caminho, e a palavra de Deus diz assim, João 14:6, Jesus Cristo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é o caminho do arrependimento? É Jesus. Não há outro caminho, é só um caminho que leva ao Senhor, né? Foi dito aí também que o arrependimento, João Batista pregou arrependimento, os apóstolos pregaram arrependimento, e o apóstolo Pedro pregou o arrependimento em Atos capítulo 3, versículo 19, ele diz assim a palavra, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Se nós não arrependermos, não virá refrigério. Se nós não mudarmos a nossa mente, mudar o nosso caminho, lembrando, 180 graus, não 360, remorso, trazer vida para nós. Nós não vamos trazer a presença de Deus para nós. Então, rasgai o coração, aqui voltando a Joel. Rasgar é confessar os nossos pecados mesmo, tirar isso de dentro de nós. Ter ódio, como a palavra em Ezequiel diz, ter ódio do pecado. Ter nojo, ele usa uma palavra muito mais forte. Ter nojo do pecado. Se nós não abrirmos o nosso coração, se a gente não fizer um culto doméstico, se não fizer um jejum, não vai vir um arrependimento verdadeiro, pastor Rui. Eu creio dessa forma. Quando eu vejo, vou passar já para você, Davis, quando o Luizinho chamou a atenção, inclusive nossa, chorem sacerdotes, ministros do Senhor entre os pórticos e altar, e orem. Poupe o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, aonde está o seu Deus? Muitas vezes é isso aí que todo mundo fala, mas a culpa também é nossa, sacerdotes. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. O nosso tempo com Deus começa com a dedicação primeiro à nossa família. Hoje, enquanto eu estava fazendo um tempo com um discípulo meu, eu disse, eu fico muito feliz da igreja ver Deus em minha vida, mas eu fico muito mais feliz se minha esposa ver Deus em minha vida, se meus filhos veem Deus em minha vida, se a minha casa diz assim, verdadeiramente o meu pai, ele vive o que ele prega, o meu marido vive o que ele prega.
É tão importante isso que vocês não imaginam. É importante que nós, pastores, aprendamos a ler a Bíblia Sagrada, a meditar nas Santas Escrituras. É importante que nós, pastores, tenhamos o nosso tempo de reflexão a Deus, com Deus, oração, e viver a vida em oração. É necessário que nós, pastores, entendamos que o nosso maior, esse aqui é o nosso maior tesouro, as nossas ovelhas. Esse aqui é o nosso maior tesouro. Olha lá, esse aqui é o nosso maior tesouro. Esse é aquilo que Deus nos deu de melhor e de maior nesse mundo. Então, nós, pastores, nós precisamos nos converter para que a igreja se converta. Nós precisamos se converter, nós precisamos ser convertidos, sabe? Convertidos para que a igreja se converta, para que a igreja veja isso na vida da gente. Senão, muitas vezes a igreja não se converte, porque também não somos convertidos. Bom, deixa eu continuar aqui. Pastor Davison, o senhor ouviu esses dois homens de Deus falando sobre essa parte, eu quero ir um pouquinho mais à frente, sobre essa parte da conversão. O que o senhor tem para dizer? Embora o trabalho do arrependimento comece no micro, isto é, eu sou a igreja, mas no meu particular, individualidade, e quando eu coloco minha individualidade, Olá, parece que o pastor Davison teve lá travou, teve um bloqueio, um probleminha lá. Eu vou passar para o pastor Edi, para a gente aproveitar. Pastor Edi, depois o Davison volta. Acho que ele voltou, não. Voltou, Davison? eu vou estar cortando a minha ligação aqui. Eu estava falando que o arrependimento é individual. Eu no micro, no particular. Eu, a minha casa. Mas a reação depois, ela tem que ser no coletivo, num todo, a igreja toda. Eu estava pensando hoje sobre tudo o que aconteceu com o Supremo Tribunal, e eu penso de que a igreja, e eu vejo isso na liderança da igreja, e a igreja também, eu acho que ela hoje está padecendo, sofrendo de algo que ela provocou. O que ela provocou? Ela entendeu lá atrás de que a igreja era separada do Estado, ou seja, o Estado não era teocrático. O Estado não pode ser teocrático, é laico. E a igreja apoiou muito essa ideia de Estado laico, sem religiosidade. Né? A Bíblia sempre me ensina Estado teocrático. Estado teocrático. Hoje nós vivemos num governo laico, onde despreza a igreja. Temos muitas religiões, muitas denominações, organizações evangélicas que pregam a divisão da igreja com o Estado. Né? Então, quando vai vir cai agora a ficha, nós erramos. Erramos em quê? Primeiro, o pecado. Segundo, nós deixamos de olhar para Deus. Terceiro, nós deixamos de entender da importância da igreja na sociedade e como ela pode transformar, poderá curar, poderá mudar toda a sociedade. Hoje a igreja não está consciente disso. Hoje a igreja, sabe por que a igreja não jejua e ora por causa desse vírus? Porque ela ainda não entendeu, ou ela não compreendeu de que ela tem poder, sim, para repreender esse vírus. Amém, sabe por quê? Amém. Por que essa coisa do governo, do Supremo, das leis, era contra a igreja? Porque ainda a igreja não entendeu de que ela tem poder para transformar isso. Achei interessante o que o senhor falou hoje na meditação de manhã. Na realidade, não foi de meditação, foi mais uma declaração que o senhor falou. Próximo ano tem eleições. Bom, nós vamos reagir. Sim, vamos reagir. Vamos transformar essa situação que está no Brasil. Né? Lógico, volto a dizer, vamos voltar outra vez. Arrependimento. Arrependimento do que nós não fizemos, do que fizemos errado, e arrependimento também do nosso... podemos dizer, relaxamento social como igreja. A igreja relaxou na sua participação social. Pastor Edi, tá bom demais esse negócio. Como que o senhor vê Joel em relação ao Apocalipse?
Agora foi. Jogou assim na lata, nem teve. Eu estou esperando aqui uma oportunidade. Bom, vamos lá, vai. Agora foi. Vai acabar hoje esse programa ou não? Vai acabar. Pastor, hoje de manhã nós estávamos falando um pouco do Apocalipse. E assim, com muito respeito a quem pensa o contrário. Ronaldo, pastor Ronaldo está aqui assistindo a gente. E o pastor Lores também eu vi aí mandando um recado também. Pastor, a gente tem muita ideia e uma ideia errada. Uma vez eu fui trabalhar com os jovens e eu perguntei o que eles achavam do Apocalipse. Começaram, eu imagino o Cristo Redentor explodindo, homem zumbi andando, todo um monte de coisa acontecendo. E, na verdade, Apocalipse é nada mais nada menos. A palavra Apocalipse significa revelação, é a revelação de Deus para a igreja. A igreja está aqui, a igreja hoje presente, é a revelação de Deus para nós hoje. Não é só lá para 7 anos e meio para frente. E como se enfatizou muito isso, nos roubaram, o Satanás nos roubou o Apocalipse. As revelações tremendas que tem ali no Apocalipse. Para nós, hoje, para ser vivido hoje. Não é para os 7,5 anos, só para os 7 anos lá finais. Também vai ser para os 7 anos finais. Eu não estou discutindo isso. Eu não vou entrar na questão dispensacionalista, histórica, não vou entrar nesse mérito, mas ele é para ser vivido hoje. A Bíblia é para ser vivida hoje. E por conta disso, as pessoas têm medo de ler Apocalipse, as pessoas têm uma rejeição, pouco se prega, pouquíssimo se prega sobre o Apocalipse, quase ninguém lê o Apocalipse, e você começa a espiritualizar muito o livro que tem símbolos, é um livro de símbolos, mas a Bíblia é literal, e o próprio Apocalipse se auto-explica em diversas outras passagens, e quando ele não se auto-explica, outros textos se explicam. Por exemplo, os gafanhotos aqui, ou esse exército que muitos dizem, o pastor Davidson trouxe a linha da praga da natureza, e alguns outros entendem que, na verdade, seria esse exército uma continuação dos gafanhotos. Nós vamos lá no capítulo 9 do Apocalipse, e fala do toque da quinta trombeta, no capítulo 9 do Apocalipse, e vai falar de uma nuvem de gafanhotos, um exército de gafanhotos, também que vem sobre a terra destruindo. Nós estamos caminhando para esses momentos e esse tempo final. O Apocalipse, no capítulo 9, fala exatamente disso. E uma fumaça, capítulo 9, versículo 3. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões sobre a terra. E ele vai falar desse grande estrago que esse exército de gafanhotos provocou e vai provocar sobre o povo e o povo de Deus. Porque a Bíblia é escrita para o povo de Deus. A gente acha que às vezes a Bíblia é para o mundo. Não, a Bíblia é a palavra para o povo de Deus. É a revelação do povo de Deus, é para nós. Esse julgamento é sobre a igreja. O mundo vai sofrer, sim, as consequências, mas é para nós. E a Bíblia vai tratar de algo muito semelhante no Apocalipse capítulo 9. O Apocalipse capítulo 12 fala que o dragão declarou guerra contra a noiva, contra a mulher, que é a igreja, e os seus filhos. Quem são os seus filhos? Os descendentes, aqueles que guardam a palavra e o testemunho de Jesus. Quem é que guarda a palavra e o testemunho de Jesus, se não somos nós? E no capítulo 12 ele declarou guerra contra isso. Não é que ele vai declarar guerra lá nos últimos 7 anos, ele está declarando guerra hoje. Nós estamos falando de um exército organizado que nos ataca hoje. Então, a relação, e o livro de Joel fala também do terrível dia do Senhor, mas ele fala lá dos finais, que a gente não sei se vai conseguir chegar hoje aqui no final do capítulo 12, no perdão do capítulo 2, mas ele fala do dia do Senhor, quando ele vai derramar o seu espírito, né, sobre toda a carne. Isso aconteceu parcialmente lá em Atos 2, mas depois do arrependimento virá as bênçãos. Primeiro ele chamou arrependimento. Segundo, né? Primeiro o povo que tinha sido liberto, ou nós tínhamos sido libertos, voltamos à condição de escravo novamente, à condição de escravidão, por sermos atacados e destruídos por esse exército maligno. Ele nos conclama o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, rasgamos os nossos corações, os homens, maridos, que são os sacerdotes do lar, rasgam o seu coração. A função do sacerdote no lar é do marido. Né? Nós falamos dos sacerdotes na igreja, mas a função do sacerdote no lar é do marido, que não cumpre essa. Quando a gente começa a rasgar, buscar, ver um arrependimento, o Senhor vai nos trazer uma restituição.
de tudo aquilo que foi roubado, vai nos tirar da escravidão novamente, e inclusive no capítulo 3, ele vai falar que vai restituir aquilo que o gafanhoto levou. E, por fim, ele vai trazer um grande avivamento sobre a igreja. O Senhor Jesus, em Mateus 24, fala que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Antes de vir o fim, o evangelho do reino vai ser pregado em todas as nações. E qual que é o evangelho do reino? É o evangelho puro, o evangelho verdadeiro. Esse avivamento que o próprio livro do Apocalipse fala, né? O próprio livro do Apocalipse fala. Hoje nós estávamos falando, então, mas para que venha, melhor dizendo, esse grande avivamento sobre a igreja, isso que nós clamamos tanto. Eu preciso do arrependimento. O pastor Marcos Cotti fala do avivamento do odre novo. Do odre novo. Não se deita vinho novo em odre velho. Esse é o nosso grande problema, o odre do pecado, contaminado. O Espírito Santo vem, ele vai ser abortado, ele vai ser derramado, perdido, se não houver o arrependimento. E o Apocalipse é um livro chamado ao arrependimento. Também é um livro chamado de arrependimento. Virão as pragas, virão as trombetas, e é interessante que em Joel nós estamos falando de toques de trombeta. Na quinta e na sexta trombeta vem um exército poderoso, demoníacos, porque ele começa falando que viu uma estrela da manhã caindo e foi lhe dada a chave do poço do abismo, e esse poço do abismo foi aberto e saiu uma grande nuvem de gafanhotos, como um exército destruindo tudo. Quem que está por trás dessa grande nuvem de gafanhotos? O príncipe das trevas. Quem é que está por trás de todo esse movimento e toda essa destruição? No micro, na minha vida individual, nas famílias. Aliás, se eu destruir as famílias, eu destruo a sociedade. A Constituição no artigo 226, eu tenho batido muito nessa tecla da família, porque é o grande ataque de Satanás. O artigo 226 fala assim, a família é a base da sociedade. O artigo 226 da Constituição Federal. O que é a base? Aquilo que dá sustentação. Né? Aquilo que eu construí a minha casa aqui, pastor, o senhor construiu a sua casa. Eu lembro quanto eu gastei de dinheiro isso, debaixo da terra aqui. Ia dinheiro para poder fazer a fundação. 30% de uma obra de construção vai na fundação. Uma obra de 1 milhão, uma casa de 1 milhão, 300 mil vai debaixo da terra de fundação, porque é para dar estrutura, para dar base. Se a família está destruída, a sociedade é destruída. Né? Esse ataque vem para realmente, aqui no capítulo 9 de Apocalipse... Só uma coisinha, um comentário. Está na Constituição. Pastor Luiz, o senhor fica à vontade de entrar quando o senhor quiser. Está na Tá bom, pastor, eu estou aprendendo aqui. A base da sociedade é a família. Isso. O que o inimigo faz? O inimigo não está destruindo a família, está deturpando a família. Ele está tentando deturpar o conceito do que pode ser família. Tanto é que, por exemplo, os movimentos homossexuais, toda aquela coisa, eles estão dizendo de que homem com homem também é família, mulher com mulher também é família. Você está nos levando a uma distração do verdadeiro conceito família. Só queria falar isso. E onde vem tudo isso? Já que o pastor Rui falou do Apocalipse, então trazendo um pouco... Todo mundo fica preocupado com a marca da besta lá no 66 no futuro. Pode ser que tenha, mas a marca da besta já está aí. E onde é que ela vem? Nas mãos e na mente. É no pensamento. O pastor Davidson falou que você está desvirtuando. Você desvirtue onde? No pensamento. Você muda. O pastor Luizinho colocou bem a metanoia. O que você faz hoje? O que o Satanás, através dos seus profetas, esse exército organizado de demônio, que vai usar pessoas, né? Não vem jogando, são pessoas. O que se usa hoje? Você muda a forma de pensamento. Você mudou a forma de pensamento da sociedade. A família antes tinha todas as suas falhas, mas ela era uma família construída. Eu tinha ali o respeito, a hierarquia, tudo isso foi desvirtuado por uma mudança da mente para as trevas. É esse o ataque, é esse o grande ataque. Às vezes a gente está esperando um ataque físico, uma guerra nuclear. Pode acontecer tudo isso, ninguém está falando que não vai acontecer, mas o grande ataque, a grande guerra já está acontecendo. É a falência da família. A falência da família. Porque se eu destruir a família, eu destruo a igreja. E se eu destruo a igreja, eu destruo a cidade. E usa a lei, a legalidade. Sim, a legalidade. Para isso. Meu pastor Luiz,
o senhor também é um estudioso de Apocalipse. O senhor vê esses gafanhotos de Joel como um exército muito forte, demoníaco, para destruir realmente a família nos dias de hoje? Eu vejo, pastor Rui, com certeza que o pastor Egi falou, a Bíblia Sagrada cita os gafanhotos em muitos textos, principalmente em Apocalipse. Não é verdade? As linguagens figuradas que estão ali em Apocalipse, como disse o pastor Edi, a Bíblia, ela explica ela mesma. E nós vemos textos aí que nos remetem a serem seres espirituais demoníacos, e eles estão atacando, sim, e desvirtuando toda a igreja. A igreja está distraída, a igreja esqueceu que tem o Espírito Santo dentro de nós, porque o profeta Joel diz aqui a promessa do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado ali em Atos dos Apóstolos, na verdade, em Pentecostes. O Espírito Santo está dentro de nós. Muitas vezes nós estamos deixando o Espírito Santo de lado, ele está falando conosco, está nos alertando e nós estamos distraídos. Os gafanhotos, sim, são seres demoníacos e eles estão, eu creio dessa forma que o pastor Edi colocou aí, dessa forma espiritual, o Apocalipse, as pessoas têm medo de Apocalipse por quê? Porque Apocalipse, existem muitas pessoas que leem a palavra ali e não entendem, não recebem a revelação correta, né? E querem interpretar, querem ouvir pessoas que, às vezes, querem deturpar a palavra de Deus, trazendo heresias e distraindo o povo. Aí vem naquilo que o pastor Davidson falou. Isso o que é? O inimigo atacando através de falsos mestres, pessoas que não conhecem a palavra, e vem trazendo aí um entendimento errado para a igreja. Apocalipse é uma revelação para hoje. A revelação foi lá para trás, é para hoje e para sempre. Deus é o mesmo, e Deus está nos alertando, Ele está alertando sobre isso. Então nós temos que estar atentos e ouvir a voz do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, e Apocalipse é tão lindo. O senhor falou que nós vamos falar de Apocalipse. Apocalipse é muito lindo, Apocalipse traz esperança, Apocalipse apresenta a igreja vitoriosa, Apocalipse apresenta Jesus e nós, como igreja, vencedores. Amém. Apresenta uma igreja, não é verdade, pastor Edi? Não é, pastor Davison? Apresenta uma igreja vitoriosa, que vai vencer, que já venceu. 7 vezes falar, se fala ao vencedor, ao vencedor. Ao vencedor, ao vencedor. O livro de Apocalipse, nós podemos talvez resumir ali em Apocalipse 17, 14, que diz que todas as nações vão se juntar e pelejarão contra o Cordeiro, ou seja, contra a igreja de Jesus, e serão derrotados. Então, Apocalipse não é para ficar com medo, Apocalipse é para nos trazer esperança. O livro de Apocalipse já começa falando das 7 igrejas. Não é somente as 7 igrejas lá da Ásia, são as igrejas de hoje. A igreja somos nós. Ali ele fala da igreja, ele fala da nossa vida. Então, Apocalipse é muito lindo. Eu creio, sim, demônios, gafanhotos são demônios, são inimigos, e nós estamos sendo atacados. Pode ver esse medo que a igreja tem, aí medo, esse recuo da igreja, sem a igreja se posicionar. A igreja foi feita para marchar, para ir em frente. O Senhor é conosco, o Espírito está dentro de nós. Nós temos que entender isso, pastor Rui. Então, Apocalipse é tremendo. Olha o que o pastor Loris está falando. O Loris está falando aqui embaixo. O Loris, leia aí. O exército de gafanhotos é um exército organizado. Eles respeitam as fileiras. Cada um destrói em seu tempo, como diz em Joel. Se tem algo a copiar, como a igreja, é ser organizada como este exército. É verdade. É verdade. Está no livro de Joel, o que o pastor colocou aí. Está no livro de Joel, eles são organizados, eles sabem por onde atacar. Foi o que nós falamos no início. Vamos ler aqui o que o Cleiton fala aí também. Leia aí para a gente. Quando meditamos profundamente no livro do Apocalipse, chegamos mais próximo de Deus. E é verdade isso. Visualizamos com clareza o que estamos vivendo e tudo que está por vir. Principalmente tudo que Deus preparou para aqueles que permanecerem fiéis até o fim.
Que bênção, que É maravilha. verdade. Boa essa participação do pessoal, né? Não é? Muito bom. Por favor, pastor Davison, leia para mim Joel 2, 18 até o 32. Vamos agora ter um tempo de leitura de Joel e Até o depois eu volto 32? até o 32. Começa no 18 e vai até o 32. Tá bom. Vamos lá. Então o Senhor mostrou zelo para com sua terra e se compadeceu de seu povo. Em resposta, o Senhor disse a seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e tereis fartura deles, e não vos entregarei mais ao vexame entre as nações. Levarei para longe de vós o exército do norte e o lançarei numa terra seca e deserta. Lançarei sua vanguarda no mar oriental e na sua retaguarda no mar ocidental. Seu mau cheiro subirá e a sua podridão se espalhará. Ele tem feito grandes coisas. Ó terra, não temas, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Ó animais do campo, não temais, pois as pastagens secas já renascem. A árvore dá o seu fruto, e a videira e a figueira dão a sua força. Filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele faz descer muita chuva e vos dá a primeira e a última chuva em medida justa, como fazia antes. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Assim vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador. Meu grande exército, que enviei contra vós. Comereis à vontade e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que agiu em favor de vós de maneira maravilhosa, e o meu povo nunca será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Eu amo esse versículo. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Amém. Pastor Edir. Restauração. Não. Agora, o senhor, eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre esse derramado Espírito de Deus. Depois eu quero que o senhor, pastor Edir, vai passar para o senhor, pastor Luizinho, e o senhor vai falar também um pouquinho sobre esse mesmo assunto, essa restauração total que Deus dá àqueles que se arrependem, àqueles que voltam, né, que dão aquela guinada, como o Luizinho falou há pouco. Pastor Edir. Então, pastor, com arrependimento vem a santificação, né? Uau! Com arrependimento vem a santificação. Deixa eu anotar isso. O próprio livro fala proclamar ali, quando ele para santificar um jejum. Com arrependimento vem a santificação. Com a santificação vem a restauração. E com a restauração e a permanência na restauração vem o avivamento, o derramar do Espírito Santo. Essa é a sequência. A santificação traz a restauração, que é do versículo 19 ao versículo 27. O que o Senhor fala que ele vai restaurar. Como ele vai restaurar? Né? A permanência nessa santificação traz a restauração. O Senhor vai restaurar tudo o que foi destruído, tudo o que foi roubado. Pastor Elias, eu queria perguntar para o senhor, só a permanência na santificação traz restauração? Só a permanência na santificação traz restauração. Senão não tem restauração. O arrependimento vai trazer a santificação.
e a permanência. Mas, essa é uma outra questão que o diabo nos rouba, né? Com a distração. A gente fala muito do arrependimento, e ele é essencial, ele é o primeiro passo para a santificação. Mas se não houver a permanência na santificação, a perseverança, né? A insistência, a persistência e a consistência, né? Ser insistente, ser persistente, ser consistente numa vida de santificação. Depois, porque aí vem a restauração. Porque senão seria só remorso, como o pastor Luiz falou. Desculpa, eu não entendi, pastor Davi. Porque só seria remorso. Senão só seria remorso. Ou então aquele, verdade, o arrependimento passageiro que logo depois você volta a fazer as mesmas coisas. Olha que a Gisiane nos está nos lembrando, pastor, que no mês de abril nós estamos celebrando o mês da santificação. Olha, eu não sabia. Naquele propósito que nós estamos dos 12 meses, o mês de abril é o mês de santificação. Eu não lembrava, o mês de santificação. E sem santificação não há essa restauração. Quando essa restauração começa, o Senhor fala, né? Ele veio para libertar os cativos, está lá em Isaías, o próprio Senhor Jesus diz, para restaurar os caminhos antigos. Essa restauração daquilo que foi destruído pelos gafanhotos, daquilo que foi destruído na igreja, daquilo que foi destruído na nação, daquilo que foi destruído na minha vida, daquilo que foi destruído na família, essa restauração e essa permanência no que foi restaurado, porque agora nós precisamos, a nossa guerra vai ser outra. A nossa guerra vai ser contra esse mesmo inimigo, porque ele não vai parar, ele anda ao derredor esperando uma brecha, esperando um momento para atacar. Nós vamos continuar lutando para que o que foi restaurado permaneça. Uma vida de santidade, uma vida restaurada. Aí o Senhor traz o derramar do Espírito Santo. Aí é o odre novo. Por isso que o Senhor fala, não se deita vinho novo em odre velho. O problema não é o vinho. A gente busca muito o Espírito Santo. Nós, pentecostais, buscamos mais ainda. Nós vamos para o culto de avivamento e oramos e clamamos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta, derrama. A gente, às vezes, sai transbordados, cheios do Espírito Santo num encontro com Deus, num acampamento, num evento especial na igreja. Mas isso se perde. Por quê? Porque não foi tratado o odre. O odre está velho. E se o odre está velho, pastor, eu aqui em Vinhedo, a cidade tem várias vinícolas, aqui, né, vinícolas artesanais, e tem aqui do Ferragut, que é bem na entrada da cidade, bem próximozinho do portal. E qualquer um que for ali, eles mostram como é que é o processo de fabricação do vinho, né, que é uma bebida nova, ela fica fermentando o tempo todo. Se o odre está roto, o odre está velho, ele rompe e o vinho todo se perde. Então nós temos abortos de avivamentos na igreja. O Senhor quer derramar... Como é que é? Repita. Nós temos abortos de avivamentos dentro da igreja, porque o odre... Está surgindo umas frases novas hoje aqui, né? Está bonito de ouvir. Aborto de avivamento na igreja. Pastor, isso Deus tem falado muito comigo. Gente, eu estou falando para mim, falando para minha casa. Eu estou buscando isso, clamando, mas eu quero alcançar isso aqui, eu quero alcançar essa restauração. Eu estou, acho que talvez, começando a chorar como sacerdote, para buscar essa santificação, essa restauração na minha vida. Eu vi aqui, né, em Joel 2,32, que diz assim, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Pastor Luiz. Pois não, pastor Rui? É com o senhor. Eu estou vendo que o senhor está fazendo um esboço aí, né? Não, não, eu achei interessante aí essas palavras que o pastor Edi falou. O pastor Davis falou, vou anotar também, não é verdade? Aí me levou a Hebreus capítulo 12, versículo 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, não é? Então, aí o senhor falou aqui do derramamento do Espírito Santo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E o Espírito Santo está dentro de nós. Aí falou que, o pastor Edi falou da santidade, né? Se nós tivermos em santidade, nós estaremos arrependidos.
Nós temos que nos arrepender todos os dias e confessar todos os nossos pecados. Não é? 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz isso, não é? Nós temos que... Então, aí nós vamos estar sempre em santidade, sempre nos arrependendo, confessando, nos purificando. E aí a gente vai estar dentro dessa palavra que foi dita aí. Aí o senhor leu aqui agora, né, do finalzinho, né? Será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Aqui é uma visão, eu creio que uma visão apocalíptica também, não é? Todos aqueles que serão salvos estarão ali com o Senhor no tribunal de Cristo. Eu vejo dessa forma. É uma visão apocalíptica aqui nesse texto. Então, por isso que nós temos que andar em santidade, em constante arrependimento, porque senão a gente vai acabar ficando para trás, porque a trombeta foi tocada, o alerta foi dado, a convocação foi feita, e de repente virá outra trombeta, não é? O alarido dos céus, aquela trombeta que o Senhor virá para buscar a igreja dele. E aí aquele que tiver aí distorcido, fora da palavra de Deus, os religiosos, como foi dito nessa noite, vai ficar para trás, não vai ter mais tempo. A palavra de Deus diz também lá em Isaías, se não me engano, 55, não lembro se é o 6, invocai ao Senhor enquanto se pode achar. Né? E aí invocar o Senhor é buscar, é submeter ao Senhor, não é chamar o nome do Senhor. Invocar o nome é andar, eu vejo dessa forma, é andar em santificação, senão a gente não vai ver o Senhor. Então é dessa forma que eu estou vendo isso também. Então eu estava notando o que o pastor Edi falou aí. Posso falar uma coisa? No capítulo 2, que eu acabei de ler, todos esses versículos, o primeiro processo depois do arrependimento é a restauração, né, da terra, da fartura. É a volta da fartura para o povo. Detalhadamente, tudo aquilo que estava sendo perdido no primeiro e no segundo capítulo, agora Deus está restaurando para eles. Mas aí não para. Aí vem o Espírito Santo. Aí vem a santificação. E agora, depois de tudo isso, vem a salvação. Isso. E eu acho que muitas vezes a igreja, nós ficamos muito focados na fartura, na primeira parte. Voltou aquilo que foi roubado de mim, os bens, os benefícios, a bênção. Só que a santificação vai trazer algo maior e eterno, que é a salvação. É o que ele fala no final desse capítulo. Agora sim. E agora, os sobreviventes. Pensemos uma coisa, não teve guerra. Deus está dizendo ele que vai destruir o povo. Que tipo de sobreviventes? De onde eles vão sobreviver? De quê? Desse processo de santificação, que vai trazer a salvação. Muitos ficam lá atrás, só em receber aquela fartura, o pão, o trigo, a uva, e só que vem Pastor Davison, se me permite, a gente fica na restauração muito no físico. Isso. Por conta de doutrina de demônio, desse evangelho da prosperidade que faz você voltar para as coisas da terra. A restauração é muito mais a restauração moral, a restauração de princípios, exatamente, a restauração de vida. É isso que quando o texto fala, porque a gente fica muito no físico, muito no concreto, como se fosse a restauração do carro, da casa. Cara, isso é de menos. Isso não traz... Isso é bênção, isso é o Senhor dá em acréscimo para a gente. O Senhor dá em acréscimo. Eu sou testemunha, se eu não falasse que o Senhor não abençoe, eu seria ingrato de onde eu casei para onde o Senhor me colocou hoje. Como é que era meu primeiro apartamentinho lá no extremo do Prefeito de São Paulo, onde eu moro hoje. Eu sei que isso é bênção, dádiva do Senhor. Mas isso não é barganha, né? Isso não é barganha. Não, isso não é barganha. Isso é bênção. Isso é vida. Mas não é isso que Deus está falando. Ele dá isso até em acréscimo. Exatamente. Mas ele está falando da restauração de vidas. E aí eu vou ter todo o processo de santificação mesmo, né? E de permanência vem o Espírito. Eu queria fazer algo, né, com esse livro aqui, porque eu quero terminá-lo hoje. Vamos ler mais um pouquinho? Pastor Edi, o senhor poderia ler o capítulo de número 3 para a gente? Uau! Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer do vale de Josafá.
Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beberem. Ora, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas metestes nos vossos templos. Vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Vede, eu os suscitarei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas, e aos filhos de Judá, e esses os venderão aos sabeus, uma nação remota, porque o Senhor disse: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das relhas dos vossos arados, e lanças dos vossos podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes, suscitem-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. O vaso dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos nunca mais passarão por ela. Naqueles dias, os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, e cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitado para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Perdoarei o sangue que eu não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. Amém. Amém. Pastor Edir, o senhor leu, e o senhor vai agora também falar um pouquinho desse capítulo de número 3, nós não vamos poder explanar muito, mas vamos, cada um de vocês vai poder dar um fechamento um pouco mais adequado para esse momento. Aqui a gente acho que pode fazer uma ligação total aqui ao Apocalipse, né? Porque o senhor já fala realmente que eu acho que era o que o senhor queria, né, pastor? Sim. O senhor, Deus já fecha aqui, a palavra já fecha realmente com o juízo, né, sobre as nações. Exatamente. Mas, sobre o juízo que virá, o juízo sobre as nações, o juízo sobre o pecado e o juízo sobre o próprio inimigo do povo de Deus, né, que serão destruídos, e tudo aquilo que foi cometido, eles vão sofrer na própria pele. Me lembra um pouco aqui o Egito, né? O Egito começa lá em Moisés, o livro de Êxodo, falando da matança do Egito dos filhos homens de Israel. E a última praga é exatamente quando eles derramaram aquele sangue inocente, o sangue veio sobre a cabeça deles. E é isso que o Senhor está falando aqui. O sangue virá sobre a cabeça de todos esses. E o inimigo vai ser derrotado. Nós temos essa certeza. Mas mesmo, não precisamos esperar lá no final, quando vai ser a derrota definitiva do inimigo. Se nós trouxermos para nós hoje ainda, para as nossas vidas hoje, porque a Bíblia é para nossas vidas hoje. Quando nós buscarmos este processo que nós falamos aqui, de arrependimento, de restauração, de santificação e permanência, a vinda do Espírito Santo sobre nós, aí nós estaremos lá no centro da vontade de Deus, como o pastor Rui ensina. Aí, as nossas esposas, filhos,
caso eu falei aqui da moça que trabalha aqui conosco, a Regiane, vai começar a ver Deus em nós, né? Aliás, eu li uma frase muito interessante, pastor, que não foi tirada do seu livro, mas foi até o Isaac que mandou. Se as pessoas não podem ver Jesus em você, elas não precisam ver você. Uau! Não precisa aparecer. Se não verem Jesus em mim, para que vão ver a mim? Né? Se nós tivermos esse processo de restauração, isso se cumpre na nossa vida. O inimigo é derrotado. Né? O inimigo realmente é derrotado nessas áreas das nossas vidas e nós caminhamos como vencedor. E aí nós saberemos que o Senhor é o Deus que habita em Sião, que habita em Jerusalém, que habita no meio do seu santo monte. E ele fala novamente aqui, né? No seu santo monte, na sua santa cidade, na nossa santa família, na nossa santa congregação, junto com a comunhão dos santos. Amém. É isso, essa restauração que eu vejo. Agora, aqui, óbvio que ele já traz uma profecia, como o Apocalipse lá nos últimos capítulos, falando da restauração e do dia do juízo do Senhor. Quando os santos, o remanescente, realmente vai ser salvo, vai congregar com o Senhor, conviver, enfim, e aqueles que perseguiram, aqueles que atacaram, vão pagar o preço. Diga aos fracos, eu sou forte. Diga aos fracos, eu sou forte. Eu ouço Amém. muito isso do Senhor, pastor. Eu digo aos fracos, eu sou forte. Pastor Luiz, também eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse capítulo que nós estamos encerrando aqui. Pastor Rui, aqui está falando da restauração do juízo de Deus contra as nações inimigas. Eu também vejo uma mensagem apocalíptica aqui, que no livro de Apocalipse nós teremos 3 julgamentos. O julgamento, o tribunal de Cristo, que é para os justos, não é um tribunal para julgamento, mas sim para distribuição de galardões e para ver as nossas obras, como está lá em 1 Coríntios capítulo 3 e 2 Coríntios capítulo 5, 10. Nós vemos isso. Vai ter o julgamento dos ímpios, que é o trono branco, e terá o julgamento das nações, né? O Satanás vai ficar preso ali no milênio, Apocalipse, né? E por 1000 anos, depois ele vai ser solto, e onde ele vai trazer todas as nações, ou seja, reunir todas as nações, todos os inimigos, todos aqueles adeptos a ele, e ali terá a batalha final. Então eu vejo dessa forma também. A restauração do povo de Deus, restauração de Israel, a restauração da igreja e a vitória do Senhor sobre todas as coisas. É isso que o profeta Joel está dizendo aqui para nós nesse final. De linhas gerais, nós podemos falar isso, sem nos aprofundar muito. Muito obrigado, pastor. Pastor Davison. Acho que o Davison não ouviu. Está cortando minha transmissão. Está ruim agora. Voltou? Voltou. Voltou. Ok. Pastor, eu não estou ouvindo. Pastor também acha que cortou, não estamos tendo dificuldade aqui. Eu perguntei para você o que você pode falar do capítulo 3 para a gente encerrar. Temos esperança. O projeto de Deus, o plano de Deus para nossas vidas, para o seu povo, não está nessa terra. E acho que miserável o homem que acha que nesta terra nós teremos a felicidade completa ou perfeita. O plano de Deus é um plano eterno. Ele tem um lugar preparado. Ele tem uma morada preparada. Ele tem um lugar santo, como ele fala no versículo 17, um lugar santo, onde o inimigo jamais entrará, jamais invadirá, jamais irá atacar. Deus tem algo maravilhoso e eterno para nós. Devemos viver essa esperança. Vivemos momentos de tribulação, de batalha espiritual. Estamos vivendo uma batalha espiritual tremenda. Não podemos relaxar, não podemos nos distrair. Ao contrário. E a melhor coisa que nós podemos ter é manter a esperança de que o plano de Deus é um plano eterno. Espero que nós todos, seja um dos sobreviventes para desfrutar desse plano eterno. Amém. Sabereis, verso de número 17 do 3, sabereis assim que eu sou o Senhor.
Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Eu preciso dizer assim, diga comigo, eu sou Sião de Deus. Eu Aleluia, sou o amém. Senhor de Eu Deus. sou Sião de Deus. Eu sou o Senhor. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, e habito em Sião. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Eu Amém. habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, e estranho não passará mais por ela. Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele tem um plano e você faz parte desse plano. Foi assim que nós começamos o programa dessa noite. Deus, ele quer derramar sobre a sua vida abundância de graça, mas o inimigo, ele quer nos distrair. Ele quer que nós percamos o foco. Ele quer que nós nos afastamos completamente de Deus. Mas nós aprendemos hoje que precisamos voltar para o Senhor, nos arrependermos. De verdade, arrependimento não é remorso. Aprendemos isso. Aprendemos que nós precisamos deixar de viver religiosidade e saber que a nossa guerra, que a nossa luta, que a nossa batalha está aqui, na nossa mente. Como que o inimigo quer desorganizar as nossas vidas. Mas o Senhor, nosso Deus, ele quer fazer com que você fique cada vez mais focado no Senhor. Aprendemos hoje que o Senhor, ele quer nos fazer forte. Você possa levantar sua cabeça e dizer, diga aos fracos, eu sou forte. Aprendemos que o Senhor quer que a gente lute com todas as armas espirituais. Foi a primeira lição que vocês aprenderam. Foi que nós precisamos nos revestir do capacete, precisamos nos revestir da couraça, precisamos colocar o cinto, precisamos do sapato, das armaduras de Deus. Então, que nós possamos hoje, ao fechar esse programa, fazer uma oração de arrependimento. Eu vou pedir para o pastor Edi fazer essa oração, que você curve a sua cabeça, aí, na sua casa, curve a sua cabeça, pare de fazer qualquer coisa e faça essa oração de arrependimento. Vamos orar? Pai, querido Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, pelo que o Senhor falou conosco. O Senhor falou muito comigo, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia ainda pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar ao arrependimento. E nessa noite, Senhor, nós queremos juntos, como igreja, Senhor, ó Deus amado, te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, perdão pelas palavras rudes que falamos, sim, perdão, Senhor, porque não amamos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, aqueles casados. As mulheres, Senhor, perdão porque não sabem ser submissas aos seus maridos. Os filhos. Pai, perdão porque os pais não têm o coração, nós como pais não temos o coração convertido aos nossos filhos. Perdoa, Senhor, os filhos que não honram os pais. Perdoa, Senhor, pelos olhares impuros, Senhor. Perdoa, Senhor, por assistir, Senhor, filmes pornográficos. Perdoa pelo adultério. Perdoa pela corrupção. Perdoa pela bebida, Senhor. Perdoa, Senhor, pelo roubo, pelo furto. Perdoa a tua igreja por ter se corrompido tanto, Senhor. Perdoa a tua igreja, Senhor, e nos perdoa por perdermos tanto tempo com WhatsApp, com Facebook, Instagram, com redes sociais, e não damos sequer 15 minutos de joelhos dobrados para ti. Verdade, e depois nós chamamos de Senhor. Deus, nós temos ainda, Senhor, eu não vou usar esse termo, mas ainda temos a coragem de chegar e te chamar de Senhor, quando não dedicamos sequer 15 minutos por dia. Nos perdoa, Senhor, como maridos, porque não fomos os sacerdotes do nosso lar, o pastor do nosso lar, o profeta do nosso lar, o provedor e o protetor do nosso lar. Perdoa as esposas, Senhor, que não foram mulheres sábias que edificam, mas foram tolas, que muitas vezes com as suas próprias mãos têm destruído. Perdoa a tua igreja e nós como pastores, Senhor,
que deveríamos ser modelos para o rebanho. Muitas vezes, Senhor, não somos modelos, Senhor, nem para o nosso vizinho. Nos perdoa, Senhor, que nós possamos todos os dias olhar no espelho, Senhor, e olhar para nós, e, Senhor, fazer como eu aprendi com o meu irmão Isaac, e disse: se arrepende. Se arrepende, porque se você não se arrependeu, o inferno te espera. Senhor, que eu possa me arrepender das minhas palavras ásperas aqui na minha casa, do meu comportamento que não te honra, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelo meu comportamento que não te honra no trabalho. Me perdoa porque as pessoas ainda não podem, ainda naquilo que elas não veem Jesus em mim, não veem Deus em mim. Convertas o nosso coração. Nós choramos, Senhor, como devem chorar os sacerdotes, e nós rasgamos as nossas vestes, a nossa alma que é tão pecaminosa, tão suja, Senhor. A tua palavra diz que as nossas vestes são trapos de imundície, está lá em Isaías. E trapo de imundície, Senhor, eram as roupas que os leprosos usavam, que estavam contaminadas, ou os panos que as mulheres usavam da menstruação e depois elas jogavam fora. O Senhor nos chama, Senhor, para nós trocarmos por vestes santas, por vestes brancas, Senhor, está lá em Apocalipse, Senhor, para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que compre vestes brancas para que não apareça a vergonha da tua nudez. E a vergonha da nossa nudez é a vergonha do pecado, como Adão e Eva estavam nus e se envergonharam por causa do pecado. Senhor, que nós compremos vestes brancas e possamos nos vestir de vinho, que as vestes daqueles que, como terminou o texto de Joel, nós falamos que nós somos o Senhor, o Sião, a habitação do Senhor. E, Senhor, naquele dia que nós possamos ter as vestes, Senhor, de linho puro, fino e resplandecente, Senhor. São as vestimentas dos santos. Ó Deus, é isso que nós pedimos. Troca as nossas vestes de pecados, as nossas vestes contaminadas, por vestes brancas, Senhor, agora manchadas, mas não com o pecado, mas manchadas com o sangue do Cordeiro, que morreu, Senhor. E o Senhor morreu por cada pecado que eu cometi, por cada pecado que o meu irmão cometeu, por cada pecado que o pastor Rui cometeu, o pastor Luizinho, o pastor Davison, por cada pecado, Senhor, o Senhor levou lá na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Nos perdoa, Senhor, que nós possamos crucificar contigo a nossa alma, a nossa carne, todos os dias, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, para que o verdadeiro avivamento venha sobre as nossas vidas e sobre os nossos irmãos e sobre a tua igreja que é santa. É isso que eu oro nessa noite, Pai, te agradecendo, te louvando e te bendizendo. Senhor, o livro de Joel é um chamado ao arrependimento da nação. O livro de Joel, na nossa vida, é um chamado de arrependimento na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja. Que nós possamos ouvir essa trombeta, mas não só ouvir e sair. O Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós somos a tua igreja. Que nós possamos ter ouvido e praticarmos, colocarmos em prática, a partir de hoje, a partir deste momento, nos convertermos à metanoia, como o pastor Luizinho colocou. Nos convertermos verdadeiramente, permanecermos, Senhor, na restauração e na santificação, para a glória e honra do teu nome que é santo. Amém e graças a Deus. Amém. 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 Pastor Luizinho, muito obrigado, pastor. Amém, pastor. Foi uma benção ter o senhor aqui. Muito obrigado, Fale pastor, alguma pela coisa oportunidade. para esse povo. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando junto com os homens de Deus, como os senhores, o pastor Davison, o pastor Edi, o senhor. Aprendi bastante nessa noite também. Espero que nós, como igreja, possamos despertar, porque a trombeta já tocou, a trombeta do alerta e a trombeta da convocação ao povo santo. Que a gente possa acordar, desperta tu que dormes. Muito obrigado. Pastor Davison, meu querido. Mais um banquete. Só volto a dizer isso. Repetir, mais um banquete. E que tudo isso possa contribuir para que possamos nos tornar melhores, né, filhos de Deus, que as pessoas olhem em mim, né, que eles possam enxergar em mim Deus. E como igreja, sermos uma igreja presente, atuante, né, uma igreja vencedora. Pastor Edir, acho que acabou a bateria do celular dele pelo jeito, porque ele fica... acabou,
no final da oração, não é? Exatamente, certinho. Foi muito bom. Meus queridos, hoje foi um pouco mais longo o nosso programa, porque nós queríamos verdadeiramente terminar, né, com a leitura desses dois capítulos. E eu queria convidar você, amanhã, quinta-feira, nós temos uma live aqui da comunidade, às 19h30, e depois... Não, amanhã é 19h30, é isso. É isso mesmo, né? Sábado. Amanhã é Sábado. Amanhã é sábado. O senhor falou quinta-feira, por isso que... Perdão. Amanhã, sábado, nós temos uma live. Eu não sei o horário de verdade. Parece que é 16 horas, viu? Às 18 horas, que por causa do horário, tá? É às 18 horas, se não me falha a memória. E no domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui trazendo uma rica palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo, uma palavra de encorajamento para você e a sua família. Eu agradeço de todo o coração pela paciência de vocês conosco e de ter ficado até o final. Muito obrigado, um beijo no coração, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Terça-feira tem mais, vamos estudar um outro livro semana que vem e vai ser uma bênção, pode ter certeza. Você vai se surpreender. Fica com Deus, um beijo e convide outros para assistir. Fica com Deus. Beijo, gente!